E hoje nós seguimos com um aulão, né? Vou já apresentar, aulão de línguas estrangeiras, de inglês e língua espanhola. Mas aí vamos agora ao nosso vídeo, tá bem? Olá, gente! Estamos iniciando hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa, e estando aqui conosco a magnífica reitora, a professora Cecília Maia, que conversará conosco sobre um tema muito importante, escolha acadêmica. A professora Cecília possui doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2011. Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, em 2005. Graduação em Ciência da Computação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a nossa gloriosa UERN, 2003. E desde 2006, professora da UERN, adjunto, no Departamento de Informática. Atualmente é reitora da nossa gloriosa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, e também é egresso dessa universidade, assim como eu. Que maravilha, né, professora Cecília? Professora Cecília, seja muito bem-vinda ao nosso programa Ligado no Enem. É uma honra muito grande para a gente recebê-la no nosso programa, fazer parte dessa parceria, a UERN, 12 Direct, Secretaria de Educação, e nós já iniciamos o nosso bate-papo, nossa conversa, com uma pergunta. Alguns jovens se sentem completamente perdidos em relação a qual carreira seguir. Qual é o primeiro passo? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer, Jadson, a oportunidade de falar sobre a UERN, de falar sobre Cecília, egressa da UERN também, e já vou direto à sua pergunta, dizendo o seguinte, Jadson, é muito importante que o estudante ele tenha primeiro em mente qual é o seu objetivo pessoal e qual é o seu objetivo profissional. E aí alguns podem muito bem dizer, mas como é que eu posso já imaginar qual é o meu objetivo profissional se eu não conheço? Muito bem, não conhece? Então, vocês terão a oportunidade de conhecer os diversos cursos. Esse programa, por exemplo, Ligados no Enem, vocês terão a oportunidade de conhecer muitas áreas, mas se ainda não estiver satisfeito, que procurem as universidades de referência, as universidades próximas a você, veja quais são os cursos, veja principalmente aquele curso que você tem mais vontade de conhecer, porque a partir dessa primeira paquera em relação ao curso é onde vai despertando a sua vontade de conhecer mais. E aí o objetivo pessoal, que eu falei em primeiro momento, é muito importante também. A gente precisa se ver, o que é que eu quero ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque só assim você vai também vincular, vai linkar com o seu objetivo profissional. Então, primeira dica, Jadson, e isso eu fiz na minha formação, primeiro, o que é que eu queria ser do ponto de vista pessoal. Se eu queria casar, se eu queria ter filhos, se eu queria fazer intercâmbio, se eu queria ter outras experiências em outras cidades, e aí vem o objetivo profissional. E aí onde você começa a se enxergar, né, enquanto área, porque tem aquela área que você diz, não, eu não gosto realmente dessa área. Então, eu acredito que são dicas valiosas e que muitas pessoas seguem e que dá certo. Mas a primeira coisa é você ter sede em conhecer novos cursos, né? E aí nós temos hoje um grande aliado, e aí eu quero trazer e chamar a atenção para vocês. Vocês têm um aliado hoje, que são os celulares. Então aproveite também os minutos que vocês têm no celular para ir buscando mais informações sobre aquele curso que está despertando aí na cabeça de vocês. Não esqueça, é importante que vocês também visitem as estruturas. Todas as universidades hoje, aí eu trago o exemplo da nossa universidade, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tem a Feira de Profissões, e aí é uma oportunidade de você conhecer os professores, os técnicos, outros estudantes que já estão no ensino superior e, obviamente, tirando todas as suas dúvidas relacionadas àquele curso que já está aí na sua cabeça. Professora Cecília, sem dúvida nenhuma, os nossos jovens, na sua grande maioria, se depara com grandes interrogações nesse momento, que é o momento da escolha de um curso dentro de uma universidade. E não só a escolha de um curso, mas eu vou escolher fazer uma universidade, cursar uma universidade a partir de que fundamentos, né?
será que o que é mais importante é aquilo que os meus pais querem que eu seja? A questão financeira, né, o salário, a questão profissional, isso vai pesar na minha escolha? Ou vocação? Eu acredito que é muito importante o primeiro ponto que seja a vocação, né? Porque a partir da vocação, a partir do seu amor por aquela área, eu acredito que o resto é consequência, né? O dinheiro é consequência, mas não esquecendo que todos nós precisamos de dinheiro, né? Muitas vezes, já é até importante dizer para quem está nos ouvindo também, já acha que a gente já nasceu reitora, que você já nasceu diretor, né, da Direc. Não, nós tivemos toda uma trajetória para chegar onde nós estamos. E eu digo muito, eu tenho orgulho de dizer que eu sou o que sou hoje graças à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou egressa da Universidade do Estado. Eu terminei um curso de Ciência da Computação, um curso de predominância masculina, né, onde muitas pessoas sabem que as ciências exatas, as ciências de uma forma geral, ainda tem poucas mulheres, e ainda assim a gente vai desbravando. Então, eu não nasci reitora, eu não nasci professora, e sim, foi construindo uma carreira na universidade, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou o que sou graças à universidade. Mas também só foi possível porque a partir do momento que eu entro na universidade, tem uma palavrinha bem mágica, mas é o pertencimento. A cada ano você vai entrando e vai pertencendo mais, vai pertencendo mais. E esse pertencer é aquele amor dedicado, é aquela disponibilidade, é aquele compromisso, é o acordar de 6 horas para pegar um ônibus, ir para a faculdade, assistir uma aula de 7 horas e ali ter toda a bagagem do professor, da professora, voltar para casa e aí com o seu conhecimento, que não é somente o do professor, é o seu, do professor, da professora, e dos amigos que estão. Eu digo muito que o ambiente universitário é um ambiente muito propício para que a gente possa aproveitar e formar o cidadão crítico que esse mundo merece ter. Então, assim, de forma prática, de forma objetiva, eu acredito que a vocação, e aí com vários elementos, né, de amor, de disponibilidade, de compromisso e de vontade de ser um pouquinho melhor a cada dia, é que vai fazer a diferença. E perceba, eu falei dinheiro uma única vez, porque, na verdade, o dinheiro vai ser a consequência de toda essa trajetória. Nós sabemos que, de certa forma, a família exerce uma influência muito grande na escolha, né, por parte dos nossos alunos, de determinados cursos e até determinadas universidades. Qual o peso e qual a importância disso e como o aluno deve se colocar diante, talvez até desse desafio, porque trata-se de um grande desafio. Nós percebemos, né, que muitos alunos ficam angustiados, ficam muito indecisos, pode acarretar até sentimento de tristeza e de frustração, e aí é muito importante que os trabalhadores em educação, e aqui nós gostaríamos de saber da senhora, reitora da universidade, como é que nossos alunos poderiam se preparar para isso, estar preparado para isso? Olha, isso é um tema bem complexo, porque quando envolve a questão familiar, a gente precisa fazer o convencimento também da nossa família. Mas eu acho que quando você pertence, tem aquela ideia de pertença em relação àquele curso que você quer, você consegue dialogar com seu pai, com sua mãe, e você consegue construir essa sua carreira. Então é preciso, às vezes, e muitas vezes, que você realmente chegue e dialogue com seus pais. E diga que não é mais a vontade dele, e sim a sua vontade. Agora mostre com argumentos que esse caminho que você está escolhendo é o melhor, né? Obviamente que muitos pais, mães, têm o desejo de que seus filhos façam aquilo que eles não conseguiram. Mas também é uma responsabilidade, Jadson, muito grande, né? E eu sou mãe, de colocar no meu filho aquilo que eu não consegui fazer. Então, assim, é importante também, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser visualizado por pais e mães, mas que entendam aquelas decisões dos seus filhos e filhas e apoiem. É muito importante também, porque imagine, eu conheci vários casos, e eu estou falando do curso de computação que eu dou aula, de alunos que nem queriam o curso, fizeram porque alguém disse que era bom, e aí chega num determinado momento do curso e ele percebe ou ela percebe que não era aquilo que ele queria. Então, assim, é uma decisão que muitas vezes nós tomamos, e até algo que eu reflito muito,
nós tomamos uma decisão da nossa formação profissional, talvez ainda numa idade que a gente não está ainda maduro o suficiente. E por isso que é muito importante aquilo que eu falei inicialmente, do objetivo pessoal e do objetivo profissional. Porque só assim você não se distancia disso e você vai ter menos problemas na decisão que você tomar em relação ao curso, né? Então, de forma clara, objetiva, é importante também que os pais escutem os seus filhos e filhas e vejam que quando ele chegar com a opção de curso, eu tenho certeza que ele já fez todas as avaliações possíveis para cursar aquele curso e ter um bom desempenho e, obviamente, ter aí a sua oportunidade no mercado de trabalho, que é algo que a gente precisa também sempre estar visualizando. Maravilha! Esse é o nosso programa Ligado no Enem. O Ligado no Enem, ele traz uma oportunidade de reforço dos conhecimentos dos nossos alunos da Rede Estadual de Ensino e nós estamos conversando com a magnífica reitora, professora Cecília Maia, que nos brinda com essa entrevista. Na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa. E nós vamos entrar no assunto UERN, propriamente, professora Cecília. Nós sabemos que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte é motivado por sonhos, por muita esperança, né? A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte se caracteriza por oportunizar muitos sonhos e muitas esperanças. É bom reforçar isso. Eu sou oriundo dessa universidade, meus irmãos, minha família, a senhora, tanta gente boa e maravilhosa que nós temos, e ela está em todo o estado do Rio Grande do Norte. E eu não tenho dúvida que nossos alunos da Rede Estadual de Ensino, quando falam em universidade, pensam em primeiro lugar na UERN. Aqui em Mossoró, em região, eu não tenho dúvida disso. E o que é a UERN? O que a UERN pode oferecer para os nossos alunos da Rede Estadual de Ensino que estão se preparando, e nós estamos dando essa contribuição com o Ligado no Enem, para o Enem, estão se preparando para os concursos, para os vestibulares. O que é a UERN e o que como ela se apresenta para os nossos alunos? A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte é um equipamento de transformação social. Não consigo dar outra definição que não seja essa. Com seu próprio depoimento, Jadson, a gente fica aqui imaginando quantas pessoas não tiveram já suas vidas transformadas por esta universidade. Nós agora, no mês de setembro, estamos completando 54 anos. E eu digo que 54 anos de uma história muito bonita. E eu vou só dar um número para esses 54 anos. Nós já diplomamos mais de 53 mil profissionais nas diversas áreas de conhecimento. Exatamente por isso que a gente fala que é esse equipamento de transformação social, porque não transformou somente sua vida, transformou sua vida e através da sua vida nós já transformamos quantas vidas, né? Então não existe definição melhor. E aqui é a oportunidade de fazer o chamamento para todos vocês que estão nos assistindo, dizendo a vocês que ano a ano nós ofertamos mais de 2.500 vagas e que vocês que estão aí precisam somente de uma vaga. E aqui, como você muito bem disse, né, aqui a gente tem mais de 3.800 pessoas nos assistindo no projeto Ligados no Enem. E eu digo, vocês só precisam de uma única vaga. E nossa universidade tem o prazer de, ano a ano, disponibilizar mais de 2.500 vagas nas diversas áreas de conhecimento. E, para além disso, é importante dizer que a nossa universidade ela está em todo o interior do Rio Grande do Norte e na capital também. Mas a gente tem muito orgulho de dizer que quem começou a interiorização do ensino superior foi a nossa universidade, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, há mais de 53 anos. Então, para a gente é uma satisfação dizer que a nossa universidade ela está marcando e transformando vidas no interior do estado. De forma que ficamos muito felizes de estar neste momento participando desse projeto Ligados no Enem e poder falar para vocês. E eu já vou falar nossos futuros estudantes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. O que a gente tem a oferecer é muito compromisso, é muito amor e, com certeza, através das nossas professoras, dos nossos professores, dos nossos técnicos, técnicas e dos nossos discentes, vocês terão uma formação muito mais
ampliada, muito mais qualificada, para daqui a pouco também, de forma rápida, 4, 5 anos passa muito rápido, e vocês terem a oportunidade que tanto deseja, a oportunidade de mercado de trabalho. Muito bom. Infelizmente nós chegamos ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa. Agradecer desde já a presença da senhora aqui. Eu não tenho dúvida, eu tenho a certeza de que nossos alunos, a partir desse bate-papo, dessa conversa, desses esclarecimentos, de tudo o que foi colocado aqui, eles terão mais segurança para escolher a universidade, escolher seus cursos e estarão capacitados, chegando na universidade, também seguir profissionalmente, seguir sua carreira. Enfim, quero agradecer de coração à universidade, parceira desse projeto, ligado no Enem, não só nesse, mas em todos os outros projetos e ações que a 12 Direct, a Secretaria de Educação, tem desenvolvido. Brevemente teremos o Festo ERN, né, e outras ações, feira de profissões, enfim. O ERN sempre parceira e nós somos muito gratos por tudo. As considerações finais, a senhora fica à vontade. Eu quero já desejar muito sucesso a todos vocês que estão nos assistindo, dizer que estamos esperando vocês na nossa universidade, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E se tiver qualquer dúvida de qualquer curso da nossa universidade, nós estamos esperando por você para poder dar as melhores informações. E aqui eu quero finalizar agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar sobre essa universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é transformadora de vidas. Muito obrigada pela oportunidade e estamos aqui, de braços abertos, esperando vocês. Obrigado, professora. E agora nós vamos ter a aula de mais um professor top da educação da Rede Pública Estadual de Ensino. Bom, pessoal, depois de vocês ouvirem, né, aí as dicas da nossa professora, reitora Cecília, relacionado à escolha profissional, né, de vocês, aí é bom depois vocês até reverem esse vídeo, né, que ela vem trazendo várias abordagens, tanto na questão pessoal e nas habilidades e competências, tá certo? Para que vocês possam se auto-reconhecer e daí, né, fazer essa escolha profissional. Então, vamos começar o nosso aulão, né? Vamos começar aí, chamar aqui ao palco, começar com o nosso aulão de inglês, tá certo? Vamos convidar aqui o professor, uma salva de palmas para o professor Roneidson, por favor, aqui ao palco. Vai ministrar esse aulão. Então, aí vocês acompanham com material de inglês, tá certo? Hello guys, good afternoon. Let me take off my mask so you can, listen to me better, right? Oh, okay, sorry. Eu só falei o quê, né? Deixa eu tirar a máscara para vocês conseguirem me ouvir melhor, né, pessoal? Vocês conseguirem me ouvir melhor e eu falar melhor, certo? Uma boa tarde para todos vocês, good afternoon. As you already know, como vocês já sabem, meu nome é Roneidson, certo? Mas todo mundo me chama de Rony, Teacher Ronnie, okay? So that's how you should call me, alright? You can call me Ronnie, please. Vocês podem me chamar de Rony porque fica mais fácil, né? Como eu trabalhei em várias escolas de idiomas na cidade, muito tempo, todo mundo costumava me chamar de Rony, aí ficou Rony, tá bom? Well, tem muitas coisas que eu gosto, há muitas pessoas e coisas que eu gostaria de, várias coisas que eu gostaria de falar e agradecer, mas eu vou fazer isso ao longo do nosso aulão. Espero que vocês gostem. Selecionamos aí umas questões bem interessantes, certo? Desde o Enem 2016 até o Enem 2021, então temos muitas coisas para ver, certo? E tem uma coisa que eu gostaria também de falar, né? De agradecer ao meu avô, Raimundo Bezerra. Ele não está mais aqui entre nós, que Deus o tenha, mas eu sou muito grato a ele por ter chegado aqui. Ele era aquele vô que cuidava muito de mim e sempre dizia, eu tenho orgulho de ter um neto professor. Ele tinha muito orgulho, né? Porque meu avô era de uma origem muito humilde, né, daquele pessoal realmente do sertão, do interior, e ter conhecimento, ter alguém na família formado, para ele era um sonho. Então agradeço demais a ele,
a minha avó, mãe-avó, Nazaré, e também a minha tia Gorete Alves. Eu não chegaria aqui sem a ajuda dessas 3 pessoas muito especiais na minha vida, né? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, se vocês querem ter sucesso na vida, no Enem, é o seguinte: follow your parents' advice, ok? Sigam os conselhos dos seus pais. Claro que no caso aqui eu citei tia e vós, né? Mas os pais pode ser qualquer pessoa que cuide de você, sua avó, sua tia, sua irmã, seu irmão, não importa. Mas siga os conselhos daquelas pessoas que se importam com vocês. Escutem. Ah, é porque é chato, professor. Todo dia, manhã fica me acordando bem cedinho para ir para a escola. Ave Maria, um dia desse, manhã me acordou jogando água na minha cara para eu acordar, porque eu estava com preguiça. Né? Então, quando ela fizer isso, agradeça, não fique com raiva, porque geralmente quem faz isso, quem corre atrás da gente, quem acorda a gente todo dia para estudar, para ir para a escola, para ir para a faculdade, é quem se importa com a gente, certo? Então, é o primeiro conselho que eu dou a vocês, é um conselho para a vida inteira. Escutem quem gosta de vocês, quem se importa com vocês, seus pais, certo? Sua família. E pegando uma deixa aqui da entrevista com a professora Cecília, eu não sei se vocês prestaram atenção, né? Mas teve uma coisa bacana que ela falou, né? Que eles falaram ali. Quando a gente for escolher uma profissão, eu falei, sigam os conselhos dos seus pais. E ali foi falado que às vezes a gente vai seguir os pais e acaba escolhendo uma profissão que não é aquela que você se identifica. Então, siga os conselhos deles em escolher algo que você goste. Certo? Se seu pai disser, eu quero ter uma filha médica, aí você vai dizer, não papai, mas eu quero ser professor, eu quero ser advogado. Siga o seu coração, mas claro, sempre conversando, respeitando a opinião dos seus pais, de quem cuida de vocês, tá bom? Mas é bom sim escolher aquilo que você gosta. E outra coisa, principalmente, escolha aquilo, não que vai te dar muito dinheiro, mas algo que te faça feliz, que faça seu coração, ficar alegre quando você for para o trabalho, para você não ser um profissional frustrado. Muita gente diz, quando a gente vai perguntar nas escolas, ei, você quer ser o quê no terceiro ano? Nos cursinhos, né? Quando você fala advogado, quase todo mundo levanta a mão, juiz, médico, quase todo mundo levanta a mão, né? Ah, eu quero ser médico, professor, porque médico é uma delícia, médico tem um carrão, causa com uma lourona bonita, né? Muita gente pensa logo isso, né? Ah, é porque médico tem muito dinheiro, mas medicina é uma responsabilidade, você vai cuidar da vida dos outros. Então você vai cuidar da vida dos outros pensando só em dinheiro? Não. Você precisa focar naquilo que você gosta, and money will follow. E o dinheiro vai ser uma consequência do seu trabalho bem feito, do seu amor, da sua dedicação na sua profissão. Então escolha aquilo que você gosta, aquilo que vai fazer você feliz e realizado. Tá bom? Só mais uma dica, né? Que eu precisava dessa dica aí, aproveitando o gancho aí da entrevista da professora Cecília. But guys, let's get down to work. It's time to start our class, you know. Pode passar, Kevilani. Então, hora de começar a nossa aula propriamente dita com a primeira questão. Temos aí só a introdução bonitinha para chamar a atenção. Né? Faltou só a musiquinha nesse momento, mas tudo bem. So, here we are, first question. Temos aí a primeira questão do Enem 2016. Oh my goodness. Well, vamos lá. Pensando em questões do Enem, a gente sempre tem que lembrar uma coisa. O desafio maior do Enem nem sempre é saber as questões, saber o conteúdo, e sim fazer o quê? Time management. Professor, o que é isso? Vocês vão ter que saber gerir, certo? Administrar o seu tempo. Porque o problema maior do Enem é que são muitas questões para pouco tempo. E aí você fica ali, às vezes você lê, relê, às vezes você sabe a resposta certa, mas você fica em dúvida da errada porque você está agoniado e não sabe, está numa agonia e deixa às vezes uma questão X importante para a última hora. So, it happens, acontece, certo? Mas tem que ter foco no tempo. E para organizar o tempo melhor, a gente tem que fazer o quê? Temos que ser objetivos diante de algumas questões, certo?
Então, na prova de inglês, tem duas coisas que eu gostaria de dizer para vocês que são importantes da gente fazer. Primeiro, comecem lendo a questão. Mas, professor, e se eu não souber ler o texto? Comece lendo a questão. Por quê? Por que primeiro lendo a questão? Porque muitas vezes vocês se perdem na questão e não acertam, ou perdem muito tempo tentando ler. Professor, eu tenho que traduzir, eu tenho que lembrar da tradução, e agora o que é que eu vou fazer? E aí você fica naquela preocupação tão grande em lembrar da tradução, do que as palavras significam, e você se perde. Quando você chega na questão propriamente dita, você já está perdidão. Então, a nossa dica aí, comece lendo a questão. Por quê? Porque a questão vai indicar o que é que você vai procurar dentro do texto. Outra dica legal, principalmente para inglês, mas serve para espanhol também, é o seguinte: observem as palavras parecidas, ou seja, os cognatos. Mas, professor, existe muito falso cognato no inglês. Não muitos, existem alguns, não muitos, certo? Existem alguns, a gente vai aprendendo eles com o tempo. Isso requer o quê? Prática, leitura, você gostar de ler, de assistir conteúdos em inglês. Hoje a gente tem outra coisa que a professora Cecília falou, que eu achei bacana, ela dizer que hoje a gente tem uma ferramenta interessante, que é o celular. O celular não é só para a gente ficar vendo fofoca, postando coisa no Instagram, não só olhando a vida dos outros e dando like lá na foto do povo tomando banho de piscina, não. Certo? Ou no feriado, tudo na praia. Não. É para a gente também buscar informação. Então, do que é que você gosta? Ah, professor, eu sou fã daquela série da Netflix, o Stranger Things. Show! Então assista conteúdos sobre Stranger Things em inglês. E leia conteúdos sobre Stranger Things em inglês. Sites bacanas falando do enredo, falando da 5ª temporada que está chegando, dos personagens, beleza? Em inglês. Isso vai ajudar vocês a ganhar muito vocabulário. Então, segura para a questão 1. Vamos lá? Como eu falei, foco na questão primeiro, depois vamos para o texto. Ok? Então vamos lá. Questão 1. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu o que é que a universidade decidiu. Então vamos focar o quê? Em cognatos, palavras que a gente conhece, certo? Palavras que parecem com português e a tradução é exatamente o que parece, certo? E focar no que está pedindo. A coisa mais importante aqui, o que foi que a Universidade de Milano decidiu? O que é que foi decidido? Então, a partir do decidido, a gente consegue pensar, poxa, a resposta vai ser o quê? O que é que a universidade exatamente decidiu? Vamos lá em cima para o texto. Italian University switches to English. O que é que significa isso aí, pessoal? Bem facinho, né? Universidade italiana, e eu tenho a palavra switch. Switch. Switch só me lembra um negocinho, um videogame da Nintendo, que é uma delícia, né? O Nintendo Switch. E o que é que o Nintendo Switch faz? Você troca a imagem do portátil para a TV. Né? Isso dá uma ideia de troca, né? De permuta. Você transforma algo portátil em algo onde você assiste, joga um jogo na sua casa, na TV, certo? Então, switch, para quem não sabia, switch significa troca, né? Muda. Então, foi o que aconteceu com a Universidade Italiana. Ela o quê? Ela trocou. It kind of replaced, right? Trocou. Mudou para o quê? Para qual idioma? English. Ok. Então, daí a gente já tem um ganchozinho da questão, né? A gente já tem uma ideia do que a questão está pedindo, certo? A gente já fica com aquele ganchinho ali na mente. Então, o que foi que a universidade decidiu, pessoal? Substituir a língua pelo inglês. Daí a gente já tem um gancho ótimo. Quando você começa a ler a questão, você já vai ver, né? Você já vai conseguir identificar rapidamente a resposta baseado nisso daí, certo? Por quê? Vamos pensar assim, o inglês é uma das línguas mais importantes do mundo, mais faladas no mundo. É aquela língua que você chegou no Japão, você não sabe falar konnichiwa,
Você não sabe falar Dozoroshiku onegaishimasu. Aí você fala lá, nice to meet you, pleased to meet you. As pessoas vão te entender no Japão, certo? Você chegou na China, o pessoal fala com você, xexé, e você não sabe responder, mas você diz, thank you. O pessoal vai te entender. Então, é a língua universal, falada em todo mundo, e super importante, certo? É a língua acadêmica, é a língua dos estudos, é a língua dos grandes cursos ofertados nas maiores universidades do mundo, né? A maioria dos cursos das grandes universidades internacionais são ofertados em inglês. Então, qual é o idioma super relevante para o estudo internacional? Para você trabalhar com pesquisas, para você compreender pesquisas, para você chegar mais longe, lá fora, é o English. English é o inglês. Então, o inglês ajuda muito, certo? Sendo assim, o que será que a escola fez? Ela decidiu, a universidade decidiu elaborar exames em língua inglesa para ingresso na universidade, ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros, investir na divulgação da universidade no mercado internacional, substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização ou estabelecer metas para melhorar a qualidade do ensino de italiano. Eu tenho a palavra switch lá, né, pessoal? Switch. Veja que no texto vai falar ali, ó, globalization. Globalização, né? Pensando nisso que eu falei para vocês, o inglês é uma língua internacional, é a língua dos negócios, é a língua da internet, é a língua das grandes pesquisas. Uma grande pesquisa saiu lá, na medicina foi descoberto uma cura, um tratamento para o câncer. Sai primeiro a pesquisa em inglês. Então, tendo assim, a universidade trocou, substituiu o idioma principal, ó, aqui, International classes is to use the English language. No final, qual é a linguagem que eles vão usar na aula, na universidade? Então, qual a resposta certa, pessoal? Resposta D. Estão certos disso? Posso perguntar, Kel? Yes, pode dar a resposta. E aí? What do you need? A round of applause, porque vocês acertaram. Let's go! Próxima questão. Vocês são demais. You are very intelligent. You are special, guys. Let's go. Next question is question 2, of course. É a questão do Enem 2017. Vamos fazer uma viagem, né? As questões de linguagens, tanto para inglês e espanhol, elas são questões que abordam vários aspectos, certo, pessoal? Cultura, informação, música, cinema, anúncios. Então, para você se dar bem em provas de linguagem, assim como em provas de história, sociologia, ciências, você tem que ser uma pessoa o quê? Ligada na informação, certo? E inglês e espanhol requerem o que de vocês? Conhecimento também cultural, certo? Então, leiam livros, assistam filmes, vejam o que está acontecendo no mundo, que aí vocês vão se preparar para fazer uma boa prova, beleza? Então, próxima questão, como eu falei, qual é o nosso foco? Ler primeiro a questão, depois é que a gente vai olhar o texto, beleza? Então, vamos lá. A autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora... Então, só por aqui de cara, a gente olha assim, não precisa nem ler, mas a gente já sabe que vai ser um comentário acerca do quê? De um movie, de um filme. O nome do filme é Frida. Vocês conhecem a Frida? Frida Kahlo? Have you ever heard about her? I think you should. You should know something about her, because she was such a very important woman. Ela foi uma mulher muito importante, então vocês deviam saber algo sobre ela. Quem não sabe, tem que pesquisar, tem que ler, tem que ter mais cultura, né? Então é isso aí. No filme Frida, aqui tem um comentário sobre o filme, e ela ficou, a pessoa que fez o comentário, ficou o quê? Impressionada. Com o fato de que, o que é que essa pintora Frida tem? O que é que ela tinha de especial? O que é que mostra no filme? O que mostra na biografia dela, na história dela? Se você conhece a biografia dela, você já vai ter uma certa... Já vai entender um pouquinho por que ela ficou famosa como pintora. Ela gostava de pintar quem?
herself, ela mesma, né? Ela adorava fazer pinturas dela mesma. Então, quem gosta de pintar a si mesmo, gosta de quê? Gosta da sua aparência, né? Quem se pinta muito, provavelmente gosta, tem pelo menos uma boa autoestima. Eu queria ter essa autoestima toda, mas tudo bem. Então, vamos lá. O que é que a autora falou? Ficou impressionada da Frida ter uma aparência exótica, vender bem sua imagem, assumir sua beleza singular, ter grande poder de sedução ou recriar-se por meio da pintura. Temos questões aí bem interessantes, mas vamos lá para o texto. One of the things that made an incredible impression. Vamos lá, palavras parecidas com o português, cognatos. Eu tenho lá, ó, incredible impression. Então ela ficou impressionada, ela teve uma impressão incrível, incredible impression. Então ela ficou, oh my God, impressionada. On me, in this film, olha lá, no filme, was Frida's comfort. O que é que a Frida tinha? Ela se sentia o quê? Comfortable, right? Ela sentia o quê? Comfortable about herself, ok? Ela se sentia o quê? Tinha conforto, palavra parecida também com português. Comfort in celebration of her own unique beauty. Então a Frida, palavras parecidas lá, ó. Eu fiquei impressionada no filme, incrível impressão, que o conforto da Frida e celebração do quê? Own unique beauty. E aí eu tenho duas palavras, unique, parece um pouquinho com português, né? Que é o quê? Único, né? Singular, único. E o que mais lá? Nós temos beauty. Beauty, todo mundo conhece aquela palavra em inglês que é beautiful. You are beautiful. Beautiful, né? Então, beauty e beautiful são palavras relacionadas. Se beautiful é a pessoa bela, bonita, beauty é o quê? É a beleza. Então, ela ficou impressionada como a Frida se sentia à vontade, confortável com a beleza singular dela. Por isso que ela fazia vários retratos e pintava ela mesma e se sentia tranquila com isso. Isso é autoestima. Isso é melhor do que, sei lá, do que assistir vídeo de autoajuda, viu? E livro de autoajuda, muito bom. É só conhecer a Frida. A mulher era danada, era um bicho. Então, a partir daí, vocês já conseguiram entender? Já chegamos à resposta? Eu nem preciso ler o resto, né, pessoal? Assumir sua beleza singular. O texto diz que ela se sentia confortável pela beleza dela, a beleza única dela. Isso é uma beleza única que só ela possui, né? Algo específico dela, unique. Então, temos a resposta. Qual a resposta certa? Kelvin Lani. Vocês acertaram. Eu quero aplausos, emoção, alegria. E é isso aí. Próxima questão. Essa foi fácil, hein? Essa foi fácil. Quem assiste muito filme, quem está ligado na história, quem tem uma boa base de história, de geografia, do que está acontecendo no mundo, né, das crises, das críticas sociais, de tudo que está acontecendo no mundo, guerras, sempre tem facilidade em se dar bem na prova de linguagens. E não só na de linguagens, né, em todas elas. Ok? So let's go, question number 3. Enem 2018. Que foi que eu falei para vocês? Ficar de olho, palavras parecidas. Primeiro, ler o enunciado para a gente, depois ir para o texto. Alright? Até porque nosso tempo é curto, assim como no Enem. Well, let's go. Lava Mãe, creating showers on wheels for the homeless. Vamos para a questão. A relação dos vocábulos shower, bus, homeless, no texto refere-se a... Então, o foco maior da questão são nessas três palavrinhas aí, ó. Shower, bus and homeless. Pessoal, o que será que significa shower? Alguém aqui sabe? Shower é banho, né? Aquele lugar delicioso onde você pensa na vida, onde você passa aquele delicioso sabonete no seu corpo, shampoo, principalmente quem tem cabelos longos, né? Que vai se preparar lá. In the shower, it's so good. Ok, então já sabemos que tem shower na história. Tem um bus. Todo mundo sabe o que é o bus. É o bom e velho busão, que é o quê?
O ônibus que pega vocês na escola, que leva vocês para a escola, leva vocês para os eventos como esse maravilhoso evento de hoje, certo? E homeless. Alguém sabe o que é homeless? Se eu pegar só home, vocês sabem que home é o quê? Home, casa ou lar, né? E less. Less é um sufixo, né, que dá a ideia de sem, ou seja, a ausência do que vem antes dele. Então, se eu tenho less no final, hopeless. Hope, esperança. Hopeless, sem esperança, né? Então, home, homeless, casa, lar. Less, sem casa, sem teto. Então, as pessoas que moram na rua, que não tem lar, tá bom? Então, temos 3 palavras aí. Já entendemos alguma coisa, temos 3 vocábulos importantes. Lá no texto, como eu já li no comecinho, ó, Lava My, Creating Showers on Wheels for the Homeless. Lá em cima, no título mesmo, é bom analisar o título. Se tiver figura, analise figura, mas o título aí ajudou muito. Criando o que, pessoal? Tem um creating que parece criando, né, uma palavra cognata, digamos assim, não tão perfeita, mas dá pra gente entender. Creating showers. Criando o quê? Showers. Eu tenho a palavra shower. Shower é banho. Criando o quê? Banhos, né? Chuveiros. Criando chuveiros on wheels for the homeless. Vocês já colecionaram Hot Wheels? Se você não colecionou, com certeza você já deve ter visto o comercial da Hot Wheels. E Hot Wheels é uma coleção de quê, pessoal? De carrinhos, né? Por quê? O que é que significa wheels? Rodas. Eu já tenho uma ideia da questão só lá do título, não é verdade? Será que eu preciso ler tudo para entender? Creating showers on wheels for the homeless. Então, criando banhos, banheiros em rodas, para quem? Para os moradores de rua, para os sem teto. Eu quase enrolava tudo e ia falando tudo. But it's crazy, it happens. Alright? Acontece. Vamos lá. Então, já dá para a gente ter uma ideia do que é a necessidade do texto. Se eu for ler, eu vou ler bem rapidinho uma parte aqui, deixa eu ver. The 51-year-old former marketing executive started Lava My, a sort of showers on wheels. Já aqui quase no finalzinho, ó, showers on wheels. Então, banheiros sobre rodas. A new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Então, um projeto que tem como foco em, né, transformar ônibus da cidade decomissionados, ou seja, não estão sendo usados, em banheiros portáteis. Tipo um banheiro portátil, uma estação de banho para quem é sem teto. É muito ruim, uma das coisas mais terríveis, né, que eu acho, que imagino, que o sem-teto sofre é o quê? A falta de higiene. Não poder tomar um banho, não poder se lavar, não é? Ficar sujo. E é muito ruim para a pessoa, né? É tão bom estar no banheiro, tomar aquele banhozinho, sair cheirosinho, não é bom? Não é tão confortável? Mas as pessoas sem teto não têm, às vezes, essa condição. Então, esse projeto aí focou nisso. Ok? Então, qual é a resposta? Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua? É o nosso tempo que está acabando. Comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade? Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus adaptados? Não! Vocês já viram aí que a resposta é criar acesso a banhos gratuitos. Só pelo título ali a gente já tinha a resposta, já tinha matado a resposta. Beleza? Claro que vez e outra, próxima questão. Claro que vez e outra vai ficar, né? A gente vai ficar em dúvida, porque você às vezes fica meio enganchado, mas foque naquilo que você sabe, naquilo que você acredita. Let's go. Next question. Essa foi tão ligeira que não deu nem tempo para os aplausos, mas vai dar certo. Let's go. Question 4, Enem 2018. Então, vamos primeiro para a pergunta. Tem uma figurinha. Então, é muito importante observar dicas tipográficas quando você está lendo textos, fazendo questão, certo? No Enem, num concurso público, seja o que for, onde aparece, onde você está fazendo questão de uma prova que não é da sua língua, seja inglês, espanhol, japonês, chinês, whatever, ok?
Então, observar dicas tipográficas, figuras, letras maiúsculas, minúsculas, itálico, negrito, tudo isso está aí por uma razão. Datas, se a questão for pertinente à data, observe datas, tá bom? Então vamos lá, temos uma figurinha com dois adolescentes jovinhos aí falando, né? E a pergunta é, no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... O que será que a sociedade exige sempre do adolescente? Vamos lá, vamos ver rapidão as questões e depois ir para o texto. Se aposente prematuramente. Será que a sociedade espera isso do jovem? Ouça atentamente. Talvez, né? Estude aplicadamente. O jovem, o pessoal mais velho quer que o jovem estude, né? Se forme rapidamente. Também. Amadureça precocemente. Talvez, né? Então vamos lá para a questão. When I was 5, everyone told me to be a big boy. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me falou para ser um big boy, ou seja, crescer, ser um garoto crescido, né? Um garotão. When I was 10, they told me I should be more mature. Então, quando eu tinha 10 anos, eles me disseram que eu devia ser mais maduro. Now they say it's time to start acting like an adult. Agora eles dizem que eu tenho que começar a agir como adulto. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então ele falou aí que dessa forma, nessa frequência, né, daqui a pouco ele já vai estar pronto para a Seguridade Social, ou seja, Previdência Social, antes de terminar o high school, o nosso ensino médio, né? Então, o que é que essa ideia tem aí? O que é que eles estão falando? O tempo todo fala que o jovem precisa amadurecer, crescer, ser responsável. Então, a nossa resposta é... Estão certos disso? Hora de checar, Kelvilani. Mostra pra gente a resposta certa, mostra. E é isso aí. Parabéns, pessoal, congratulations. You really did it. Uns aplausinhos mais alegres. Vamos animar esse negócio? Let's be happier. Uhul. Vocês vão passar no Enem, então tem que se animar. Próxima questão. A próxima questão nós temos aí, pelo estilo, dá para pensar que é o quê? Ou uma poesia, ou o quê? Uma música, né? Então o Enem adora colocar músicas em suas questões, como temos aí no Enem 2019, certo? Englishman in New York. Como eu falei, primeiro olha a questão para saber o que ela está pedindo de vocês. Às vezes só em ler, só o enunciado da questão e o título você já sabe a resposta, para não perder tempo e para não se enrolar, beleza? E não ler informação desnecessária, porque todo texto, toda coisa no Enem, ou de concurso em geral, tem o quê? Tem pegadinha, tem informação lá que é enchimento de linguiça, informação que é desnecessária, palavras e coisas que vão confundir vocês. Por isso que às vezes não é legal nem ler tudo. É encontrar a resposta, marcou e... A menos que você tenha muita dúvida, aí você volta para reler. Mas o ideal é que você seja bem objetivo e seguro, senão você perde tempo, tá bom? Na letra da canção, já sabemos que é uma música, hein? Englishman in New York, eu queria muito trazer essa música para vocês ouvirem. Eu encontrei uma versão dela super massa. Vocês procuram no YouTube, acústico, bem massa. I recommend it. Englishman in New York. A fala do eu lírico evidencia uma atitude de... O que é que será que tem nessa música? O que é que o eu lírico do escritor da música demonstra? O que é Englishman, pessoal? Englishman, o homem inglês, que é de onde? Da Inglaterra. Então, Inglaterra, New York fica na Inglaterra? No, no, no. You are good at geography. Congrats. Vocês são bons em geografia. Muito bem. Então, onde é que fica New York? In the United States. Excellent. Nos Estados Unidos. Então, é uma pessoa da Inglaterra que está morando aonde? Nos Estados Unidos. Então a gente já vê aí uma ideia que tem uma questão de estrangeirismo, né? Apesar da língua ser a mesma, as culturas divergem, né? Igual a Portugal e Brasil, a nossa cultura é diferente, né? Até a forma de falar é diferente. Há diferenças também no inglês britânico e no inglês americano. Se você quer ter mais evidências, sentir esse accent,
né, esse sotaque inglês e conhecer mais a cultura, assistam Harry Potter, eu recomendo. Vai ajudar vocês a entender mais esse sotaque. Agora, claro, tem que assistir em inglês, no máximo legendado, mas em inglês. Não pode ser dublado não vale não. Alright? Então, temos aí um cara que está morando em outra nacionalidade. Ele é da Inglaterra, está morando em New York. New York, New York, United States. Então vamos lá. I don't drink coffee, I take tea, my dear. Então, brasileiro, americano, qual é a bebida que a gente adora beber todo dia? Café, a gente é movido a café. Não é isso? Mas e o inglês? Quem conhece cultura sabe que o inglês adora chá. Eles têm até um horário, a hora do chá, lá nas lojas, grandes lojas, tem aquele horáriozinho do chá que para todo mundo para tomar o quê? Chá. Tea. Delicioso. Então, I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. Ele gosta da torrada queimadinha só de um lado. O americano gosta dos dois lados, né? Que tem aquelas máquinas americanas, que vocês veem muito nos filmes, nos seriados. Coloca duas torradas, ela sai douradinha dos dois lados. Né? O britânico gosta só de um lado. And you can hear it in my accent. Eu acabei de falar a palavra accent. Parece acento, né? Isso é um falso cognato. Accent significa, na verdade, sotaque. Jeito de falar, certo? Accent. Accent. Ok? Então, continuando aí, ó. Deixa eu pular aqui para essa parte aqui para a gente ver melhor. Ele fala, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm an alien. A legal alien. Então ele está falando que ele é um alienígena legalizado. Está morando lá de forma legal, mas ele é um alienígena. Ele se sente diferente. Ele está falando aí sempre da diferença de cultura, de como é a vida dele, como é o estilo dele lá na Inglaterra e como ele está vivendo nos Estados Unidos. Certo? Está sempre mostrando a diferença. Eu me sinto um alienígena, né? Um estrangeiro, porque ele é um estrangeiro, tem esse estrangeirismo, tem o sotaque, certo? Sendo assim, qual seria a resposta certa? Vamos lá, as opções, vocês já sabem. É a B? Dificuldade de se adaptar, de adaptação à cultura alheia. É, que ele está falando o tempo todo que todo mundo toma café, o negócio dele é chá. Né? O jeito que ele gosta da torrada é diferente. Então, temos aí a resposta. Can you check, Kelvilani? Dá para conferir aí? Dificuldade de adaptação à cultura alheia. Tá vendo aí? Se a gente observar detalhes importantes na questão, a gente mata a questão, acerta a questão sem muita dificuldade. Não é verdade, pessoal? So, that's all for today. I wish I had more time to keep on going. Gostaria de ter mais tempo, mas o nosso tempo por hoje acabou, pessoal. Muito obrigado a vocês. A Kelvilani, da Direct, 12ª Direct. Ao Gomes Neto, que me convidou. Né, e aos meus alunos, ex-alunos, aos diretores das escolas que trabalho, os coordenadores, supervisores. Sem vocês, sem o apoio de vocês, jamais eu estaria aqui. Muito obrigado. Thank you very much. Thanks a million. Bye bye, guys. E dando continuidade, nós vamos chamar aqui, convidar ao palco a professora Kelliane. Por favor, palmas para a professora. Agora ela vai ministrar aqui o aulão de espanhol, tá certo? Cadê as palmas para a professora? Obrigada. Buenas tardes, como estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu gostaria que levantasse a mão agora quem escolheu o espanhol para o Enem. Um bocado, né? Um bocado de aluno sempre me pergunta assim, professora, eu escolho o quê? Espanhol ou inglês? Qual é o mais fácil? Tá baixo? Agora tá legal? Melhorou? E agora, tá bom? Tem como aumentar um pouquinho? Aí agora ficou bom? Tá bom. Ah, obrigada. Então,
Então, pessoal, os alunos perguntam, eu escolho inglês ou espanhol? Eu sempre digo, escolha o que você gosta mais, certo? Então, assim, se você tem afinidade e você gosta de inglês, se você gosta de assistir filmes em inglês, se você gosta de textos em inglês, músicas, então você vai ter mais facilidade com a prova de inglês, porque é o que você mais gosta, né? Você vai ler, você vai estudar com facilidade. Agora, é claro que para qualquer pessoa no mundo, é mais fácil a gente estudar uma língua que tem a mesma origem da nossa, tá certo? Então, como o inglês e o espanhol são línguas neolatinas, né? Neo que significa origem, e latinas porque vieram do latim. Então, para a gente, né, falantes da língua portuguesa, é mais fácil espanhol, tá certo? A questão da leitura, pelas semelhanças, ok? Kelvin, passa para o próximo slide, só para adiantar aqui. Pessoal, a prova de língua estrangeira tem 5 questões. Aí vocês vão dizer assim, só 5? São 5 questões, né, dentro do mundo das linguagens, são 5 questões de língua estrangeira. Mas se você estudar, se você se dedicar e gabaritar ou acertar a maioria dessas questões de língua estrangeira, ela vai fazer muita diferença na sua média final, tá certo? Então é muito importante vocês estudarem, se dedicarem também para a prova de língua estrangeira, apesar de ser 5 questões, porque ela faz diferença na média, principalmente se você gabaritar, ok? E agora a gente vai ver, além de analisar questões de Enem anterior, a gente vai ver estratégias de leitura. Então, quando eu estiver em casa, quando eu estiver seguindo o meu cronograma de estudo, como é que eu vou estudar para espanhol? Como é que eu faço? Assim, quais as técnicas que eu estudo? Quais estratégias utilizar? Né? Você vai ter o seu cronograma de estudo e no dia de espanhol, você vai fazer leituras de textos, você vai responder questões, você vai pegar questões anteriores de Enem, pegue questões que vocês tenham gabarito, para poder conferirem se as questões estão certas. Quando vocês saírem daqui, que vocês tiverem acesso ao celular de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer, quem tem rede social, que eu acho que aqui quase todo mundo tem, né? Tem Instagram, Facebook, vocês vão seguir páginas, sigam páginas de jornais, tá certo? Para que vocês fiquem atualizados. Então, as questões do Enem, eles são muito conteúdos da atualidade, então vocês vão seguir essas páginas para vocês ficarem atualizados e leiam as reportagens e sigam páginas de jornais internacionais. Então, vocês vão lá, El País, El Mundo, vocês vão lendo as notícias em espanhol. Por quê? Porque à medida que vocês vão fazendo essas leituras em casa, provavelmente vai aparecer muitas palavras em espanhol, vocês vão conseguir fazer uma leitura boa, né? Vocês vão conseguir entender o texto, vão aparecer outra palavra, uma palavra ou outra que vocês não sabem o significado. E o que vocês vão fazer quando estiverem em casa? Vão pesquisar. Então, vai ter sempre uma palavra ou outra que vocês vão pesquisar o significado. Aí, vocês vão adquirindo vocabulário nesse movimento, então vão ficando bem informados, né? Cada vez mais interessantes, porque pessoas bem informadas são pessoas interessantes. Vão se informando, ficando informados sobre conteúdos da atualidade para o Enem, para a vida, tá certo? Para a vida e para o Enem, ok? E vão conhecendo vocabulário, vão conhecendo palavras novas, vão conhecendo expressões idiomáticas, tá certo? Eu trouxe também um levantamento dos conteúdos, aqui são os gêneros, né? Quando vocês forem estudar para as provas de linguagens, vocês têm que ver quais são os gêneros que mais caem. Como assim? O que são gêneros? São esses textos que permeiam a nossa vida, que permeiam a sociedade, que a gente está sempre tendo contato. São os textos que são veiculados em jornais, são charges, tirinhas, receitas, enfim, os textos que estão no nosso dia a dia. Então, esses textos, eles têm uma forma, eles têm um esqueleto. Para além do conteúdo, né, que quando eu pego um texto, eu vou ler uma matéria do jornal, eu vou prestar atenção no conteúdo, no que a matéria me traz, mas eu também tenho que prestar atenção na forma do gênero. O gênero não é feito de qualquer maneira. Ele tem características que são inerentes a ele. E eu tenho que saber qual é a característica da notícia. Quais os elementos que compõem o gênero notícia? Quais os elementos que compõem o gênero tirinha? Então, eu tenho que saber esses elementos para que eu saiba interpretar bem a questão, porque se eu não conheço as características do gênero, é claro que tem definições muito técnicas que a gente não precisa saber, que o Enem não vai querer que a gente saiba, mas ele vai querer sim que a gente saiba qual a função daquele gênero e as principais características, ok? Então, a gente vê que cai muito no Enem textos periodísticos,
Pode voltar, Kevilante, só um pouquinho. Textos periodísticos. Alguém sabe aqui o que é periódico em espanhol? Eu ouvi, falo mais alto. Jornal, certo? Então, periódico é jornal. Então, textos periodísticos, textos jornalísticos, certo? E aí você vai dizer assim, textos jornalísticos. E qual o gênero? São vários gêneros que são veiculados no jornal. Tem notícia, reportagens, enfim, são muitos. E o que esses gêneros periodísticos, esses gêneros jornalísticos têm em comum? Eles informam, não é assim? Eles informam. As características dos gêneros que são veiculados nos jornais é informar. Então, são textos o quê? Objetivos, claros, certo? Então, na minha opinião, os textos mais fáceis de interpretar. Porque quando um texto ele é claro, ele é objetivo, ele não tem tanta figura de linguagem, né? Não tem tanta coisa assim implícita, tudo está muito escrito ali, tudo está no texto, porque o gênero pede isso, ele pede clareza, ele pede objetividade. Então, fica mais fácil de interpretar a questão. Ok? Também cai questões de vocabulário. Como é que eu estudo vocabulário? Lendo. Lendo o quê? Coisas que lhe interessam. Então, vocês vão ler, vão seguir páginas de jornais, de revistas de outros países que lhe interessam, de temas que são interessantes para você, que vão contribuir para você como ser humano, como cidadão, enfim. E, além disso, vão aprender mais a outra língua. Tá certo? Vão pesquisando, vão conhecendo palavras novas, vão aprendendo vocabulário. E é interessante também fazer uma ressalva aqui, a questão do espanhol, são os heterossemânticos, certo? Que vocês precisam, quando estiverem estudando espanhol em casa, pegam a lista de heterossemânticos. Por quê? São as pegadinhas, ok? São as pegadinhas. Porque hétero significa o quê? Quem sabe o que significa o prefixo hétero? Diferente, muito bem. Hétero significa diferente. Então, heterossemânticos são as palavras que têm sentidos diferentes. Então, vocês vão estudar essas palavras. Gêneros de historietas e cômicas também cai bastante. A gente não precisa aprender fielmente. A gente não precisa aprender fielmente as características de todos os gêneros, mas a gente tem que ter uma noção, por exemplo, que nas historietas, e tem linguagem verbal e não verbal, que a maioria é linguagem híbrida, e que eu tenho que fazer a leitura tanto da imagem, dos balões, como das imagens. Que tudo lá que está no texto, eles compõem o texto e me ajudam a interpretar e a compreender o texto. Textos publicitários que tem qual objetivo? Qual é o objetivo do texto publicitário? Vender, né? Vender. Tá aí o capitalismo com essa coisa perigosa, né? Para prestar atenção, que ele quer vender. Certo? Quer vender o quê? Quer vender um produto, quer vender uma ideia. Então, não importa se na questão lá de espanhol, que é um texto publicitário, tem uma letra de uma música, de um poema. Não é emocionar, não, pessoal. Ele quer vender. Aí ele vai usar várias estratégias. Mas a finalidade do gênero publicitário é vender. Certo? E o texto literário, letras de canções, que foca mais na questão estética da linguagem, né? Na função estética. Ok? Próximo. Pode passar, Kelvin. Aqui eu não vou ler todos, mas é só para que vocês, só para despertar em vocês essa dica assim. Pegue quais são os conteúdos que mais caem no Enem de todas as disciplinas. Né? Esses daqui são os de língua espanhola. Então vocês fazem esse levantamento para ir respondendo questões, certo? Então, além de estudar, além de conteúdo, vocês têm que ter o quê? Estratégia. Tem que ter estratégia, certo? Próximo. Agora vamos para a resolução. Vamos ver quem vai acertar mais. Pode passar. Pode passar, Carol. Pronto. Então, aqui a gente já tem um texto híbrido. Né? Por que híbrido? Porque tem linguagem verbal e linguagem não verbal. Ok? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma mão. E essa mão, ela é toda o quê? Feita de palavras. Feita de palavras. Vamos ver essas palavras? Golpes, rotura de ossos, razonamientos, amenazas,
indiferencia, violación, desprecio, insultos. O que essas palavras têm em comum? Elas são o quê? Formas de quê? Formas de quê? De violência, né? Basta de violência contra a mulher. Basta de violência contra a mulher. E a gente vê dentro dessa mão vários tipos de insulto, vários tipos de violência. Mas quando a gente fala de violência, tem vários tipos. Tem a física, a moral, né? O que é a psicológica, a material. E essas violências são o quê? Aí só tem violência física? Quando eu digo assim, insultos, é violência física? Não, verbal, né? Quando eu digo assim, rotura de huesos, romper os ossos, é violência física, tá certo? Eu concordo com o professor de inglês, a gente sempre deve iniciar pelo enunciado. Eu esqueci, comecei pelo texto, mas é muito importante que vocês iniciem pelo enunciado. Muitas vezes a gente não precisa nem ler o texto. O enunciado você responde a questão, tá certo? Vamos ver o que o enunciado estava pedindo. Essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam o quê? Então, essas palavras que a gente leu, de insultos, rotura de huesos, indiferença, o que essas palavras indicam? Letra A, eu vou lendo as alternativas, aí vocês vão me dizendo verdadeiro ou falso, tá certo? Letra A, as palavras que compõem a imagem indicam o quê? A, violência contra a mulher está aumentando? Falso. B, agressão à mulher acontece de forma física e verbal? Outra dica, a gente está lendo as alternativas, aí a gente encontra a é a acerta, é a B. Vou perder tempo não, vou para a próxima. Isso é um perigo, porque às vezes a gente acredita que aquela é certa, né? Mas quando a gente termina de ler as alternativas, tem outra, essa também poderia ser. Né? E agora, fica em dúvida entre duas, aí você vai analisar melhor. Então, nunca marque uma alternativa sem ter certeza de que as outras estão erradas. Então, a gente até agora acredita que a B é a certa, mas vamos ver se a C e a D e a E estão erradas, certo? Letra C. Violência contra a mulher é praticada por homens? O texto fala isso na mão, nas letras? Verdadeiro ou falso? Falso. D. Agressão à mulher é um fenômeno mundial? A irmã diz isso na mão, as palavras? Fala sobre isso, sobre mundial? Violência contra a mulher ocorre no âmbito doméstico? Falso. Vamos prestar atenção. Olha, muitas vezes a gente quer trazer para a interpretação do texto o nosso conhecimento de mundo. Tudo isso aqui é verdadeiro. Está aumentando, acontece de forma física, é praticada por homens, é um fenômeno mundial, acontece também no ambiente doméstico. Tudo isso são afirmações que são verdadeiras e a gente sabe por causa do nosso conhecimento de mundo. Mas a gente está interpretando um texto. Então a informação tem que estar no texto. Se não está no texto, a alternativa não está correta. Então, vamos ver se o pessoal acertou? Pode passar. Ei, parabéns! Arrasaram. Para a próxima. Outro texto do gênero publicitário. Quem lembra aqui, quando eu disse qual é o objetivo do gênero publicitário? Vender. Vender. Vender uma ideia, vender um produto, não importa, ele quer vender. E se para isso ele precisar usar os recursos que for, ele vai usar. Para o quê? Para dizer a você que você precisa desse produto. Você não pode viver sem esse produto. Você não vai ser feliz se você não tiver esse produto. Tá certo? Então é essa a função do texto publicitário. É vender. Ok? Aí a gente tem um tênis, né? Aí eu vou ler o texto, o enunciado, depois a gente vai para o texto. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Até aqui, nenhuma pergunta, uma afirmação, certo? Assim, no texto, o uso de vários vocábulos de outras línguas que não a espanhola tem intenção de
Então, eu vou para o texto, sabendo que ele tem várias palavras que não são da língua espanhola. Não sei de qual. Vamos ver? Brincando. Cangaros. Llega a México com desenhos atléticos, pero muy fashion. Fashion. Tiene un toque vintage, con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de estos tenis es que tiene bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano. Então vamos lá. A gente sabe que uma característica do gênero, então eu já vou para a questão sabendo a característica do gênero, publicidade quer vender. Aí ele colocou aí várias palavras, o enunciado diz que ele usa termos de outras línguas. Qual foi a outra língua que ele usou além do espanhol? Inglês, vintage, cool, look, jeans, né? Aí vamos para as alternativas, vocês vão dizer se é verdadeira, vamos ver se vão acertar de novo, vocês estão indo bem. Se for nesse ritmo, vocês gabaritam, certo? Questão A. Atrair a atenção do público-alvo dessa propaganda. Verdadeiro ou falso? Dividido. Será que eles colocaram um monte de palavra em inglês aí para atrair o público-alvo? Quem é o público-alvo desses tênis? Não, ele diz assim, que você pode fazer exercício, mas também que com jeans você tem um look urbano. Quem é que usa esse estilo de roupa? As pessoas mais jovens, não é assim? Né? Então ele quer atrair, ele não quer não atrair a atenção desse público? Quando ele usa essas palavras em inglês? Sim, mas como ficou dividido, vamos analisar as outras para a gente verificar se essa é a correta. B. Ele quer, com essa publicidade aí, com esses textos e com essas palavras em inglês, ele quer popularizar a prática de exercícios esportivos? Agradar aos compradores ingleses desse tênis? Tênis vendido no México. D. Incentivar os espanhóis a falarem outras línguas? Ou será que A é enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto? Falso. Então, qual a opção correta? Ixi, esse povo vai gabaritar, viu? Tô sentindo. Qual é? Deixa eu ver se está correto o que eu vi. Pode passar. Acertaram, então de parabéns. Próxima. Aí aqui a gente tem um texto literário, né? De literatura. A gente viu que enfatiza mais essa questão da estética, né? E aí vamos ver o que é que o enunciado pede. O que é que o enunciado pede desse texto. E a gente sabe que na literatura tem muita subjetividade, né? Tem muitas figuras de linguagem, tá certo? Então a gente tem que ver o que está implícito, muitas vezes. A interpretação não está tão clara como nos textos jornalísticos, por exemplo. Né? Não está escrito, às vezes está subentendido, está implícito, tá certo? Vamos ver o que é que o enunciado pede. No âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam o quê? A expressividade. Então, o que for necessário para que o texto ele seja mais expressivo, o autor vai utilizar, certo? No texto, a analogia estabelecida pela expressão como as águas a uma pedra tem função de... Então, a gente sabe que analogia, a gente faz uma comparação, né? Alguém já ouviu essa expressão aqui, ó? Como las águas a uma pedra? Ou então uma expressão parecida com essa em português, qual é? Água e pedra. Mais alto, para todo mundo escutar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nem que para isso leve uma infinidade de tempo, uma eternidade de tempo. Tá certo? E o tempo, ele é responsável por fazer o quê? Essa ação. Então, o tempo, ele contribui nesse movimento. Tá certo? Então, sabendo disso, com esse conhecimento de mundo que a gente já traz, vamos tentar analisar, né? No texto, a analogia estabelecida pela expressão como as águas a uma pedra tem função de quê?
Aí o texto. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa. Un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y polido. Los muchos años lo habían reducido y polido como las aguas a uma pedra. Então, o que os anos fez com ele? Los años lo habían reducido y polido como las aguas a uma pedra. Assim como o que a água faz com a pedra, os anos fez com essa personagem. Não é? Não está claro isso? Vocês entenderam isso? Né? Então, essa analogia tem a função de quê? Enfatizar a ação do tempo sobre a personagem. Vamos botar aqui, mas vamos analisar as outras para a gente ter certeza que essa é a correta. B. Descrever a objetificação do ambiente. Eu quero descrever o ambiente com isso. Expor a anacronia da personagem. Caracterizar o espaço do conto. Narrar a perenidade da velhice. Não. Certo? Ele quis, sim, fazer uma analogia enfatizando a ação do tempo sobre a personagem, assim como é a ação da água sobre a pedra. Acertaram de novo. Eu não estou dizendo que esse povo vai... Ai, meu Deus, vocês vão acertar todas. Agora vamos para outro gênero. Que gênero é esse? Pessoal, o Enem não vai querer que você diga, que você saiba, que você domine coisas técnicas como, por exemplo, a diferença entre tirinha, charge, cartoon. Mas ele quer sim, é importante que você domine, certo? As características dos gêneros, para que você possa saber qual a função social desse gênero. Quais as principais características, né? Que reside o humor, que é crítico. Tá certo? Então, assim, é importante que a gente conheça as características dos gêneros discursivos para a gente analisar melhor cada texto. Certo? Então, uma dica aí para vocês que ficam em casa, quando forem estudar em casa, é estudar as características dos gêneros. Ok? Vamos lá. O enunciado diz o seguinte: a charge, né? É uma charge, evoca uma situação de assombro. Frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas, ou seja, as sociedades do nosso tempo, né? Seu efeito humorístico reside na crítica diante do ou da. Então a gente sabe, para uma coisa para ser humorístico, ela tem que quebrar com a expectativa. Então, se eu digo exatamente o que a pessoa espera ouvir, não tem humor. Agora, quando eu quebro essa expectativa, que eu digo algo fora do que é esperado, né? A resposta fora do que é esperado, quando eu quebro essa expectativa, ali cria uma situação de humor, certo? Aí ele quer o quê? Ele quer que reside na crítica diante do quê? Então, o humor reside na crítica diante do quê? Né? Então, a gente sabe que tem humor e tem crítica. Agora, vamos ver essa crítica reside onde? Então, saindo da televisão, tem assim: guerra, crises, inseguridade, miséria, violência, lujo, obsceno. Aí a primeira personagem diz: por Deus, ¿qué le ha pasado al mundo? ¿Qué le ha pasado al mundo? Faz uma pergunta, interroga, né? Aí o outro responde tranquilamente: nosotros. Então, diante dessa contestação assim, da televisão só falar de guerra, crise, inseguridade, miséria, aí o homem pergunta: o que aconteceu? O outro diz: nosotros. Quem é esse nosotros? Alguém sabe? Nós, é o pronome, certo? Pronome nós. Então, nosotros. A culpa é de quem? De quem é essa responsabilidade? Nossa. Essa responsabilidade é nossa. Então, está aí
o humor reside na crítica, para que a gente reflita que a responsabilidade da destruição do planeta é nossa. Ok? A charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas. Seu efeito humorístico reside na crítica diante de, ou do ou da, quer dizer. A. Vocês vão fazer do mesmo jeito, verdadeiro ou falso? A. Constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo. Levanta o braço quem discorda, que eu quero ver quem é diferente, que diz assim, eu vou discordar de todo mundo aqui. Ninguém? Todo mundo concorda? 100%? Eu nunca tinha visto. Não, alguém discordou, porque eu já ia dizer, eu nunca vi uma coisa unânime. Ia ser unânime aqui? Pronto, então unânime. Então, vamos lá. Letra B. Apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade. Mas alguém poderia errar essa questão? Poderia, porque ele diz, por Deus. Aí como ele diz assim, por Deus, ele diz assim, ele está chamando por Deus. Então ele está apelando à religiosidade, mas não é isso. Certo? A gente viu bem a crítica dele. C. Indignação dos trabalhadores em face das justiças sociais. Falso. Veiculação de informações trágicas pelos telejornais. Essa é a crítica? Manipulação das notícias difundidas pelas mídias. Falso. Vamos ver se acertaram? Parabéns, pessoal. Encerramos, que acabou o tempo. Pessoal, esse movimento de interpretação é para mostrar a vocês como vocês vão fazer em casa. Tá certo? Então, esse movimento de estudo, de estudar o gênero, de estudar as questões. Ok? Muito obrigada, obrigada, Direca, obrigada a vocês. Foi muito bom.